Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da reencarnação, Guilherme, pra gente entender. Eu já teria tido, pela doutrina espírita, outra vida, né? Essa aqui e vai ser essa coisa eterna, né? Uma coisa incansável, tá? Eu vou embora, volto, vou embora, volto. Explica um pouco pra gente sobre essa coisa toda aí. A ideia da reencarnação não foi uma ideia inventada pelos Minhas perguntas, pessoal, é bem simples e direta mesmo, porque, como eu costumo dizer, só interrompendo, é o curioso com o expert. Estou trazendo as perguntas aí de rede social, de amigos, para ficar aquela conversa bem simples mesmo e a gente entender, tendo a oportunidade aqui de aprender com o Guilherme. A pergunta pode ser simples, mas a resposta ela tem que ser bem demorada, sem bem complexa. Sem dúvida. Para poder entender, porque aparentemente... É por isso que eu estou trazendo você aqui. Aparentemente ele disse que a pergunta é simples, mas não é. A pergunta ela requer uma resposta bem fundamentada. Vamos lá. Reencarnação. Muita gente acredita que a reencarnação foi inventada pelo Espiritismo. E não é verdade. O Espiritismo adotou a reencarnação como um dos seus postulados básicos. Se você voltar na Índia, 3.200 anos antes de Jesus, às margens do rio Indi, você vai ver a figura de Krishna, que é o expoente do hinduísmo. E você vai estudar os livros sagrados do hinduísmo, como Mahabharata, os Upanishads, que é uma pilha de livro de 1,5 m, você vai ver a reencarnação ali presente, do começo ao fim. Muito embora ele lá não chamava de reencarnação, chamava ciclo das vidas sucessivas. E aí você vai, 650 anos, saindo do hinduísmo, você vai no budismo, que nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. E no budismo você vai ver o ciclo, a roda do Sansara, o ciclo das reencarnações inferiores. Só que ali eles acreditam que o homem pode reencarnar no corpo de um bicho, né? O Espiritismo não prega isso, não acredita nisso. Mas lá no passado eles acreditavam. Então você vê, a reencarnação está presente na cultura do povo oriental há milênios. A idade de Krishna hoje é o quê? 5.200 anos se falando de reencarnação. Posso lhe assegurar que pelo menos dos 7 bilhões de habitantes da Terra, pelo menos 3 bilhões ou 3 bilhões e meio, pelo menos metade da população é reencarnacionista. Aceita a reencarnação como verdade. Os judeus ortodoxos, os judeus com aquela costeletazinha, aquele chapéu, são todos reencarnacionistas. Porque está lá, está na Torá. Então, assim, a reencarnação lá está presente. Estou falando primeiramente historicamente, para entrar para dar sua resposta. Historicamente, você vai ver que não é uma invenção dos espíritas. Ela sempre existiu aí. Só que ninguém nunca imaginou que a reencarnação ela iria ficar apenas, melhor dizendo, no campo religioso, no campo filosófico. Ninguém nunca imaginou que a reencarnação sairia do campo filosófico, do campo religioso e entraria no campo da ciência. E é isso que a gente está vendo hoje. Existem vários trabalhos acadêmicos hoje. Eu conheci de perto um trabalho do Dr. Jim Tucker, na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que na verdade o trabalho era o trabalho do Dr. Ian Stevenson, que foi um psiquiatra, um parapsicólogo, um pesquisador renomado, que pesquisou e catalogou mais de 3.000 casos de lembranças espontâneas de crianças. Crianças que alegavam ter vivido em outro lugar, narravam paisagens, narravam seu nome. E o caso das irmãs Pollock, também, que é um caso que eu acho que eu tenho aqui para passar para vocês também. As irmãs Pollock são 2 irmãs que elas morreram no acidente de carro. E na Inglaterra, é um trabalho pesquisado, um trabalho acadêmico, não é historinha, é um trabalho que está lá, tem documentação, farta documentação. E após esse acidente de carro, após alguns meses, a mãe engravida novamente e dá à luz a 2 gêmeas. E as crianças, quando começaram a ficar com 3, 4 anos, lembravam dos brinquedos das supostas irmãs que já tinham morrido, inclusive os nomes das bonecas. Como é que isso seria possível? Então, é um trabalho acadêmico, isso não é um trabalho de um religioso, de um crente, não é um trabalho feito, elaborado na Universidade da Virgínia. Trabalho da doutora Helen Wamba, Universidade de Nova York. Pesquisou mais de 1.080 pessoas. Através de hipnose inconsciente, ela regredia as pessoas até uma suposta vida passada. A pessoa tinha um ciúme doentio, não conseguia se curar daquele ciúme, nada, ela regredia as pessoas, ia lá e descobria a causa daquele ciúme doentio. Porque quando você faz uma regressão através de hipnose, você não lembra da sua vida passada como um filme. Você lembra janelas marcantes, momentos marcantes. E ali a pessoa, quando externa, ela se libera. Então hoje... E fica algumas lembranças dessa nova vida, através da hipnose inconsciente.
Temos aí a psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia. Não de forma natural, eu não consigo ter nenhuma lembrança do que foi a minha vida passada. Se eu pego, mas aí veja bem, mas isso aí não é prova para você negar a reencarnação. Porque se fosse, eu vou perguntar. Não, mas eu não tô falando de prova, Vamos é só lá. uma dúvida. Mas Não é tudo questão bem, de prova. Tudo bem, porque. Só que eu aproveitei o nicho de acordo com a tua Mas resposta. o telespectador que está assistindo pode dizer, mas eu não lembro. Muita gente diz, Não, não, mas eu não acredito na a minha reencarnação. intenção não é induzir ninguém ao erro. Lá atrás, eu conheço muita gente que diz, É uma pergunta que eu aproveitei o nicho. eu não vou acreditar na reencarnação porque eu não lembro que eu fui na vida passada. Aí eu pergunto, você lembra qual foi a roupa que você vestiu no dia 6 de novembro do ano passado? Eu não lembro o meu café da manhã. Pois é, então o fato de você lembrar, eu vou dizer que você não lembrar, vou dizer que você Não, andou nu, que sem você não se dúvida. lembrou. Mas Então, essa não era a minha intenção. mas é fato. Você já notou que quando a gente vai dormir, aí às vezes a gente tem aqueles sonhos maravilhosos, que quando você acorda, você fica na cama sem querer levantar, pensando Sim. naquele sonho. Mas Mas é quando que dá eu tenho meio-dia, tido poucos sonhos bons ultimamente. mas quando dá meio-dia, se eu perguntar o que foi que você sonhou, você já não lembra de nada. Já notou isso? Então, Acontece. justamente, então, pode dizer, então o que acontece? Tem a mesma coisa com a questão da reencarnação. Essas crianças que eu citei anteriormente, que lembram da suposta vida passada, foi visto que a intermitência reencarnatória, o período entre uma reencarnação e outra, era muito curto. Então elas traziam o ciúme, traziam a lembrança guardada no inconsciente.